dia, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje é aula de história, tá? Apostila volume 2, apostila nova, aula de história hoje, tá, gente? Então vamos já começar. A primeira página da nossa apostila, ó, é essa página aqui, escrito história. O trabalho na história, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? O que é o trabalho? O trabalho mesmo que a mamãe e o papai faz, sai para trabalhar, né? O trabalho de cuidar da casa, cuidar da plantação, cuidar da lavoura, pescar, o trabalho no escritório, enfim, todos os tipos de trabalho que a sociedade foi desenvolvendo ao longo dos anos, né? Ao longo da sua existência. Então, desde os homens da caverna lá, que já trabalhavam também, até os dias de hoje, né? A gente vai ver. Depois a gente entra em cultura e lazer, mas isso é só lá mais pra frente, tá? Então, aqui tá a nossa primeira página da apostila. E aqui do outro lado, mais especificamente, a nossa página da apostila mesmo, que fala o trabalho na história, ao longo da história. Então, já nessa página aqui, a gente consegue observar, ó. Aqui, os homens das cavernas, o período pré-histórico ainda, né, dos homens das cavernas. Nós temos aqui, ó, ele caçou, então o homem saía para caçar, tá? Aí ele trazia a caça para casa, que era o único alimento que eles tinham. E aí ele está assando, preparando essa carne, tá, gente? E aí tá a esposa aqui, a companheira, alguém da casa, da família, ajudando ele nesse preparo, tá? Então, naquela época, o homem saía para caçar, era um dos trabalhos. Aqui nós já temos mais uma época mais para frente, né, de colônia mesmo, que é o senhorzinho pastoreando as suas ovelhas, né? Aqui, ó, as mulheres cuidando da lavoura, do campo. E embaixo a gente já tem o escambo, o mercado, que a gente conversou outro dia, que já é quando as pessoas saem de suas casas e saem para trabalhar, tá? Então aqui, ó, tá a pessoa que cuidou, plantou, colheu seus alimentos e aí ela está no mercado para vender, tá? Para trabalhando como venda de seus produtos. Aqui do outro lado nós temos os índios pescando, que é uma dos trabalhos principais, das funções principais do índio, é a pesca. Eles sobrevivem também da pesca, tá? Porque eles se alimentam do peixe. Então, aqui, ó, já tá o índio maiorzinho ensinando o pequenininho a pescar, tá? Lá na tradição indígena tem muito isso. A criança, quando atinge uma determinada idade, ele tem que sair com os mais velhos para aprender a trabalhar. E nesse caso aqui, o trabalho é a pesca, então ele tá aprendendo a pescar. Aí aqui embaixo nós temos uma pintora, né, uma artista, que ela está pintando seus quadros, provavelmente para depois vender, tá? E aqui por último nós temos uma pessoa trabalhando em um escritório, tá? Então, os vários tipos de trabalho que a gente encontra. Pergunta pro papai e pra mamãe aí qual o tipo de trabalho que ele faz em casa, pra gente descobrir também. Na próxima página, a gente já tem um quadro da Tarsila do Amaral, que representa esse trabalho, então, principalmente o trabalho no campo. Então, ó, a professora vai ler, presta bastante atenção, tá, gente? O trabalho faz parte da vida dos seres humanos desde os tempos mais antigos. Neste capítulo, você vai estudar algumas permanências e mudanças na forma do trabalho no decorrer da história. O trabalho mudou também. Como a sociedade mudou, a gente já conversou sobre isso, o trabalho também mudou. Antigamente, as pessoas trabalhavam, saíam para caçar, né? Hoje não precisa mais. Hoje a pessoa não precisa. Esse tipo de trabalho acontece muito, acontece ainda, acontece, mas é muito raramente. Na nossa sociedade hoje é muito difícil alguém sair para caçar, tá? Hoje a gente já tem o alimento no mercado, tá bom? Então a professora vai ler um pouquinho sobre esse quadro da Tarsila do Amaral. Olha lá, o trabalho através do tempo. Então vamos ver. Observe essa obra que representa um trabalho muito comum em outros tempos. Depois, converse com seus colegas sobre as perguntas a seguir.
Então, aqui a gente tem um quadro da Tarsila do Amaral que chamou o vendedor de frutas. Uma característica da Tarsila do Amaral são as cores, tá? Em todos os quadros da Tarsila do Amaral, as cores são muito presentes, tá? Então, são quadros bem coloridos, sempre são quadros muito coloridos. E a Tarsila do Amaral, ela tem uma característica também, que ela representa muito a sociedade. Então, a maioria dos quadros dela, se não todos, vão falar sobre alguma ação feita na sociedade. No caso aqui, é o trabalho, tá, gente? Então, nós temos um trabalhador, que é um vendedor de frutas. Deixa bem claro isso, porque ele está com um cesto de frutas na mão. Então, olha lá. Qual o trabalho do homem apresentado nessa obra? Ele está vendendo frutas, né? No lugar onde você vive, existe esse tipo de trabalho? Sim, existe. Em Novo Horizonte, de domingo de manhã, tem a feira, lá de frente com a Praça da Matriz, que geralmente as pessoas do campo, ali da área rural de Novo Horizonte, que produzem as coisas, vão ali oferecer as suas coisas, tá? E tem os que oferecem direto no mercado, que vendem direto no varejão para depois nós comprarmos, tá? Novo Horizonte também possui esse trabalho. Que tipos de trabalho existe no local onde você vive? Há vários trabalhos. Há o da professora, que é dar aula. A professora pediu para você perguntar para o seu papai e para sua mamãe, mas tem doméstica, tem comerciante, tem policial, tem enfermeiro, tem os lavradores, que é o pessoal que vai para o campo trabalhar, né? Então tem bastante, tem os garis, que são os lixeiros que passam para recolher, fazer a limpeza da nossa cidade todos os dias. Então tem uma infinidade de trabalhos na nossa cidade também. Vamos dando continuação. Na próxima página da apostila vem falar um pouquinho do trabalho do campo e da cidade. Porque quem trabalha na cidade faz um tipo de trabalho. Quem mora no campo faz outro tipo de trabalho, tá? Então vamos prestar atenção aí. Os primeiros seres humanos realizavam diversos trabalhos. A caça, a prática de agricultura. O que é a prática de agricultura? É plantar e colher, tá, gente? Basicamente. A pesca, a criação de artesanato. Aos poucos, o trabalho foi aperfeiçoado e diferentes profissões surgiram tanto na cidade quanto no campo. Nesta imagem, observe a representação do trabalho de vendedores de outros tempos. Então, nós temos aí um vilarejo e nós temos vendedores, tá? De várias coisas. Aqui no fundo a gente tem vendedores de potes, vendedores de roupa, vendedores de alimentos. Então as pessoas iam para a cidade e as feiras, que é o que acontece no domingo na cidade, na nossa cidade, acontecia muito mais antigamente, tá? Porque não haviam os mercados. Os mercados, esse mercado que a gente conhece, cobertinho, que a gente vai lá e faz a compra mensal. Esses mercados, eles não existiam. Antigamente era o mercado ao ar livre. O que é esse mercado ao ar livre? A gente conversou quando a gente falou de escambo na última apostila. Era um mercado, eram as feiras que a gente conhece basicamente por feira hoje, né? Então cada um ali tinha seu cantinho e ofertava aquilo que produzia, né? Que é o caso aqui dos vendedores. Nessa imagem observamos a representação do trabalho de alguns profissionais como o alfaiate, que é esse senhor aqui que está vendendo as roupas dele. O boticário, aqui ó, o boticário, gente, o boticário não é loja de perfume não, a gente chama de boticário a pessoa que trabalha com produtos medicinais, tá? Então, com ervas medicinais, como ele faz o remédio ali a partir daquelas ervas, o nome dessa profissão é boticário, tá? E esses profissionais eram muito comuns nas cidades do passado. Hoje já não é mais tão comum, tá? Essa imagem foi retirada de um livro que chama Livro do Governante dos Príncipes, tá? Essa ilustração é deste. No passado, os alimentos produzidos no campo eram vendidos nas ruas das cidades ou entregues nas casas dos consumidores de um jeito muito diferente do que ocorre hoje em dia. Observe exemplos disso nas imagens a seguir. Então, nós temos aqui, ó, 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens com um pote na cabeça. Este pote é um pote de leite.
Então, eles retiravam o leite no campo e levavam até a casa da pessoa. Até pouco tempo isso também acontecia em Novo Horizonte. A gente podia comprar leite direto do leiteiro, né? Direto do produtor, do dono da vaca. Ele tirava e de manhãzinha ele passava e deixava na casa da gente. Hoje em dia já não acontece mais assim. Hoje em dia a gente vai no mercado e compra o leite lá, tá? Então presta atenção aí, ó. Nessa imagem observamos escravos carregando leite. Naquela época, esse produto originado no campo e levado até a cidade precisava ser consumido em pouco tempo, pois não existia geladeira. É verdade. Então o leite era tirado da vaca, tinha que ser levado e já consumido, porque como não tinha geladeira para guardar, ele estragava com muita facilidade. Atualmente, o leite produzido no campo geralmente é transportado por caminhões até uma indústria, onde recebe cuidado para não estragar. Depois de embalado, o leite é vendido em pequenos ou grandes mercados. Como é que é esse cuidado? Ele é industrializado, né? Na verdade, o leite é retirado da vaca. Hoje em dia eles não tiram mais o leite manualmente, hoje em dia são máquinas que tiram o leite da vaca. E aí ele é industrializado, né? Colocado alguns conservantes para que ele dure mais tempo, para que ele não estrague. É embalado na caixinha em uma quantidade menor e aí você vai lá e compra a quantidade que você quer no mercado, tá bom? Essa imagem dos escravos que vocês estão vendo carregando leite é do João Batiste, do Debré, tá? Chama Carregadores de Leite Vindo para a Cidade. Então, é um quadro, é uma gravura do Debré e ele chama Carregadores de Leite Vindo para a Cidade. É muito lindo esse quadro. Continuando, observe esta imagem. É uma imagem muito bonita essa que aparece aí na nossa apostila. Ela representa o comércio ambulante, que pode ser feito em barracas, na rua ou por vendedores de porta em porta. O que é o ambulante? A gente tem ambulante ainda? Temos, a gente tem bastante ambulante ainda. Então, o que é o ambulante? É aquela pessoa que pega o produto dela e vai de casa em casa vendendo. Então, provavelmente aí na sua casa, alguém um dia bateu na campainha, ou bateu na porta, ou chamou no portão para vender bacia, para vender panela, para vender rede, para vender vassoura. Este é o ambulante, a pessoa que passa aí na sua casa vendendo o produto dele, tá? Lá na nossa cidade também tem as barraquinhas do comércio, são ambulantes também, tá, gente? Aquele pessoal também são ambulantes. E essa fotografia, tá? Essa é uma fotografia que nós temos aí, é do Marcos Ferres e chama Vendedor de Frutas, tá? No caso, é um ambulante que vende frutas. Maravilhosa essa fotografia. Chega nas nossas atividades. A professora deu uma explicaçãozinha sobre a diferença aí dos trabalhos, né? Principalmente o trabalho a partir do contato mesmo, né? Aquele que a pessoa chega até você, fala com você. Então, antigamente tinha muito isso, por causa das feiras, do comércio de rua, dos ambulantes. Hoje a gente já não tem mais, tá? Hoje isso já tá meio escasso. Então, vamos lá. Com base na sua observação, marque com X as respostas corretas. Então, a professora vai ler as respostas. E aí, vocês vão marcando com X, tá? É sobre essa fotografia que a professora acabou de falar, tá? Sobre essa imagem do ambulante vendedor de frutas. Então, dessa imagem em preto e branco que vocês estão vendo de um homem carregando cestos de fruta. É sobre essa imagem que a gente vai responder agora. Essa imagem é de uma pintura. Aqui, ó. Se for uma pintura, vai marcar o xizinho aqui. Ou é uma fotografia? Se for uma fotografia, vai marcar um xizinho aqui. O que essa imagem mostra? Ela mostra um vendedor de roupas ou um vendedor de frutas? Marca um X na resposta correta. A C. O que é possível descobrir por meio dessa imagem? O comércio era realizado apenas em mercados, ou seja, a gente podia vender as coisas apenas no mercado,
Ou o comércio ambulante existe há bastante tempo. Ou seja, as pessoas que vendem na rua, que vendem de porta em porta, já existe há muito tempo. Marca um X na respostinha correta. E a D. No decorrer do tempo, que mudanças ocorreram no trabalho dos vendedores, tá? Então, olha para o nosso dia atual. Hoje, o vendedor está dentro da loja, no comércio. Antigamente, os vendedores iam de porta em porta. Então, qual a diferença? Quais as mudanças que ocorreram ao longo? Anota aí. E depois a gente tem um joguinho super legal para fazer na apostila. A professora vai explicar e a professora quer que vocês joguem e depois mandem o resultado para a professora, tá bom? Então, ó, a tecelagem, que é o trabalho de tecer fios. Tecelagem, gente, é o trabalho que produz a nossa roupa, o tecido para ser feito a nossa roupa, tá? Então, por exemplo, tem a ovelhinha lá no campo, criada pelo pastor. Aí ele vai lá, tosa, tira a lã da ovelha, né? Tira aquele pelinho da ovelha, vamos chamar assim para vocês entenderem. E aí ele tosta a ovelha. Esse pelinho da ovelha é passado numa máquina e ele vira o tecido para fazer as nossas roupas. É basicamente isso para vocês entenderem. É feito com outras coisas além da ovelha, tá, gente? É feito também com outras coisas, mas só para o professor ilustrar para vocês, é mais ou menos assim que acontece o processo de transformação do tecido, tá? Então, olha lá, a tecelagem, que é o trabalho de tecer fios, entrelaçando-os para produzir tecidos, existe desde os tempos muito antigos. Nesse jogo, forme dupla com um colega para conhecer um pouco da história da tecelagem. Do material de apoio, recorte o dado e uma peça colorida para representar você no tabuleiro. Então, você vai recortar, você vai lá no material de apoio, você vai ver que vai ter um dado. Você vai cortar ele, vai colar para você poder usar para andar no tabuleiro, tá? Porque o número que você tirar no dado é o número que você vai andar no tabuleiro. E aí tem uma pecinha que você corta, ele vai virar um conezinho, que é você em cima do tabuleiro, é aquele conezinho que você vai andar. Então, olha lá. E aí tem o tabuleirinho. Se vocês quiserem arrancar a página da apostila para montar o tabuleiro que nem a professora montou aqui para vocês poderem ver, podem arrancar, tá? A professora deixa. Depois vocês colocam no meio da apostila de novo. Podem arrancar as duas folhas, montar o tabuleiro, recorda do material dourado e façam um joguinho em casa. Pede pro papai, pra mamãe, pra vovó jogar com você. Se você tiver um irmãozinho mais velho ou mais novo, pede para ele estar jogando com você, tá bom? Então aqui é o ponto de partida, onde você vai iniciar. E aqui é onde você vai chegar. E tem todo o processo de tecelagem, ó, tá bom? Aí você vai jogar o dado. Ah, por exemplo, professora, eu joguei o dado, saiu a casa 4, saiu o número 4 no dado. Você vai andar 4 casinhas. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Aí, ó o que tá escrito aqui no 4, ó. Os primeiros seres humanos faziam roupas com pele de animais. Agora que você está aquecido, avance 2 casas. Então, você vai avançar mais 2 casas. E assim você vai jogando o joguinho, tá? Eu quero que você mande depois para a professora um vídeo, uma foto de você jogando o joguinho e falando para a professora como que foi. Se foi legal, se for divertido, se você conseguiu entender, tá bom? E no final, aqui na chegada, você tem a roupa quentinha, prontinha para a gente usar, tá, crianças? Esse é o material de apoio que a professora falou para vocês, que é para vocês recortarem. Então, tá aqui o dadinho e as pecinhas. Professora, pode jogar mais de 2? Pode. Pode jogar o papai, a mamãe, o irmão, a vovó, o titio, quem você quiser, tá bom? Pode jogar várias pessoas, não tem problema, tá? Tem várias pecinhas aqui para vocês recortarem do material. É isso. Até amanhã. Amanhã é aula de ciências, tá? Deus abençoe vocês. Se cuidem, não saiam de casa, usem máscara, lavem bem as mãozinhas, cuidem bem dos nossos familiares, tá?
e brinquem bastante. Aproveitem para serem crianças. A professora volta amanhã com aula de ciências e qualquer dúvida é só chamar a professora no particular. Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!